Hoje se inicia o pontapé inicial da Rede Globo, Palmeiras e Flamengo. E é desse jeito que inicio nesse giro de novidades aqui do Nação Alviverde nessa quinta-feira. E as notícias que chegam nessas últimas horas comprovam que o Palmeiras terá força máxima nos bastidores da emissora, que a partir desses investimentos está colocando na prática tudo aquilo que a torcida palmeirense tanto pedia. Se antes existia uma parcialidade nos comentários, puxação de saco para o Corinthians e Flamengo, agora será completamente diferente. E a surpresa que está sendo preparada para a Globo está nessas mudanças nas transmissões. A expectativa é que a nova contratada, Luana Maluf, seja a grande comentarista nos jogos do Palmeiras. É claro que ela vai manter a imparcialidade, afinal de contas, é uma profissional de extrema qualidade, mas já é uma amostra do que vamos ter pela frente. E que seja assim, a torcida do Palmeiras merece total respeito, e se a Globo está tratando a gente como prioridade, é no mínimo o dever dela fazer o que a torcida quer. Não queremos parcialidade, puxação de saco e muito menos provocações em cima do Palmeiras. Se querem utilizar a nossa vitrine, façam por onde. E nesses próximos dias será anunciados a grande estreia do Palmeiras na GE TV. Tá decidido e não tem mais volta. Gabriel Jesus não vai jogar no Flamengo, não vai jogar no Botafogo e muito menos em qualquer outro clube do futebol brasileiro que não seja o Palmeiras. O jogador que acabou virando repercussão no futebol brasileiro nessas últimas horas por conta da sua não inscrição na Champions League pelo Arsenal, deixou muitos torcedores rivais de olhos abertos. Mas tenha calma, torcedor. O Gabriel Jesus não vai jogar em outro clube aqui do Brasil e só passando uma informação completa e importante, o Flamengo tentou sim no começo do ano a sua contratação. Tudo isso foi confirmado pelo staff do jogador e confirmado por ele próprio quando esteve aqui participando da sua recuperação na academia de futebol. E portanto, fiquem cientes, a palavra final de jogar no Palmeiras continua de pé e ao contrário de muitos jogadores que acabam falando uma coisa e decidindo outra, o Gabriel Jesus já tem uma identificação grande e não troca o Palmeiras por nada. E mais cedo ou mais tarde, ele vai estar presente no Allianz Parque para terminar essa história linda, quando ele foi o primeiro grande nome das categorias de base nessa era campeã do nosso palestra. E a cada notícia que surge do JP Sampaio é uma comprovação de que ele nasceu para comandar o Palmeiras. E nessa semana foi confirmado que toda aquela polêmica envolvendo ele e o Corinthians por conta do Lucas Flora se tornou um grande triunfo que o Palmeiras precisava para garantir o dirigente até o final de 2027. E o Corinthians nessa história toda teve um papel fundamental. O clube que quase perdeu o Lucas Flora por incompetência deles foi até a justiça alegando que ele aliciava a família de jogadores para tentar tirar todas as promessas de clubes rivais aqui do Brasil. E tudo isso afetou muito o JP, que sempre colocou em primeiro lugar o trabalho sério. Tudo que ele faz tem um porquê. Ele nunca tirou ninguém de outro clube à base do dinheiro. E se faltava algum tipo de motivação para ele se manter aqui no Palmeiras, o Corinthians, de uma certa forma indireta, acabou ajudando muito, porque o Palmeiras mostrou todo apoio ao JP Sampaio e o dirigente se viu na obrigação de terminar todo o seu projeto que foi montado desde 2014 aqui. Enquanto ele não concluir os seus projetos, ele não vai sair do Palmeiras. E para deixar vocês ainda mais fascinados pelo JP e porque ele é o maior dirigente da história do Palmeiras, eu vou trazer alguns dados que vocês vão gostar. Thales, Felipe Jack, Gabriel Vareta, Kevin, Gustavo Mancha, Wesley, Cauã Moraes e Pedro Felipe foram os grandes protagonistas de 2025. Os jogadores que tinham seus direitos ligados ao Palmeiras trouxeram indiretamente cerca de 131 milhões de reais aos nossos cofres. Pouquinha grana, né, Corinthians? E essas são algumas curiosidades de mercado da bola que nós torcedores deixamos passar, mas é sempre bom lembrar. Esses jogadores citados aqui tiveram seus nomes indiretamente ligados ao Palmeiras. Tudo bem que o Thales era jogador nosso, pertencia a gente, mas ele é apenas um. Os demais aqui só tinham porcentagens ligadas e estavam em outros clubes. Ou seja, o Palmeiras, através de desempenho de jogadores de outros lados, conseguiu faturar 131 milhões de reais. Qual outro dirigente consegue isso? Nenhum. JP Sampaio, você é o cara e você merece todo o respeito pela torcida palmeirense. E bora ficar de olhos aí porque em breve teremos mais novidades sobre essas transações. E tem jogador aí que tá prestes a ser vendido e vai trazer dinheiro para os nossos cofres.
Hoje é dia de torcer para a seleção argentina ou torcer contra o Flaco Lopes? Essa é a polêmica do momento que está dividindo a torcida do Palmeiras nas redes sociais. Enquanto um lado está declarando apoio ao argentino nessa sua possível estreia de hoje, o outro já estão com as expectativas de torcer contra a seleção argentina. E sejam sinceros, porque eu penso da seguinte forma: se o Flaco não estiver em campo, dane-se a Argentina. Agora, se ele estiver jogando, aí não vai ter jeito. Vou ter que torcer para ele deixar aquele golzinho de identificação e ser chamado mais vezes para a seleção argentina. E na diretoria, essa é a principal meta: que ele faça um gol e se valorize cada vez mais, porque a Leila quer fazer muito dinheiro com o Flaco. E as recusadas de proposta do Zenit e do River Plate não aconteceu por acaso. A diretoria acreditou na sua volta por cima e, ao que tudo indica, está dando tudo certo. E tem mais alguém aí que está confiante nessa ida do Flaco? E na seleção brasileira, será que o Estevão vai dar conta do recado lá com o Carlo Ancelotti? Ou ele vai ficar no banco de reservas igual a panelinha que se encontrava antes no Brasil? Bom, se espera que ele faça bonito e consiga trazer mais algum dinheirinho para os cofres do Palmeiras, porque nessa transação toda existe a tal cláusula dele na seleção e com toda certeza o Palmeiras também vai estar de olhos abertos visando um lucro extra nesse acordo. As novidades da Academia de Futebol são boas e você merece ficar por dentro agora aqui no Nação Alviverde. E a comemoração está grande no Palmeiras. Após levar o prêmio de melhor gestão da temporada, melhor estádio do continente e de melhores categorias de base da América do Sul, a diretoria está prestes a anunciar o novo projeto que ficará marcado ainda nessa trajetória vencedora na parte administrativa da Leila Pereira. Até agora não foi confirmado 100% do que se trata, mas nos bastidores já está sendo cravado pelos conselheiros que tudo isso está atrelado ao novo hotel da base, que é tratado como prioridade pelo JP Sampaio e Leila Pereira até o final de 2027. Aparentemente o Palmeiras já definiu onde será realizada a grande construção e a previsão é que a surpresa seja revelada dentro dessas próximas semanas. O Verdão trata tudo isso com toda a responsabilidade, afinal de contas é um investimento alto e essas últimas vendas que foram feitas com toda certeza será o grande principal fator para a diretoria tirar do papel de uma vez por todas e colocar esse projeto do Galhote em prática. E para quem ainda não tem uma dimensão do que isso vai nos proporcionar, eu vou dar uma resumida básica para vocês. O Palmeiras, através desses investimentos, vai ter condições de trazer jovens da Europa, da Ásia e da América do Norte e de qualquer outro continente para fazer parte do planejamento desse novo hotel. E esse detalhe é apenas um pouquinho do que a diretoria está preparando, porque nunca é divulgado 100% os seus planos sobre esse hotel. E convenhamos que tudo isso é motivo de orgulho. Quem diria que o Palmeiras de 2014 se tornaria essa potência toda em 2025? É emocionante e quem acompanha essa trajetória tem que se orgulhar muito sobre tudo isso que estamos vivenciando. E só estamos hoje nesse patamar por conta do senhor Paulo Nobre, que fez um papel fundamental lá em 2013 na grande reconstrução do Palestra. E hoje é só orgulho e muita alegria. Bom, torcedor, tô ficando por aqui, agradecendo a sua presença, tamo junto e até a próxima. E avante Palestra!